Hoje, 15 de novembro, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja, que foi organizada no dia 15 de novembro do ano de 1933. Então, estamos completando uma data muito significativa e é uma longa história, quase 9 décadas, onde nós temos muita coisa boa para lembrar, onde nós temos também episódios que marcaram de forma não positiva. Isso é natural na relação humana. Em toda a relação humana nós temos os momentos que são prazerosos e temos aqueles momentos que não podem muitas vezes ser caracterizados como tão positivos assim. Isso acontece na sua casa, na relação com o seu cônjuge, na relação com seus filhos, com qualquer tipo de parente. Isso ocorre no nosso ambiente de trabalho e não é diferente na igreja. A igreja é um organismo vivo e, como eu disse, nós somos uma relação humana, onde tem relação interpessoal, e toda relação interpessoal ela tem os pontos que são prazerosos e tem aqueles pontos que nós julgamos negativos. Mas eu não tenho medo de dizer que ao longo desses 58 anos de convivência com a Igreja Presbiteriana de Inhaúma, eu posso destacar mais pontos positivos do que pontos negativos. Essa é uma experiência minha particular. Eu posso dizer que estou aqui há praticamente 58 anos, porque no ventre da minha mãe eu já frequentava essa igreja e me afastei por aproximadamente 12 anos. E me afastei para ser pastor da Igreja Presbiteriana de Ramos, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e 2 anos quando estive residindo na cidade do Recife. Então, apenas esse período foi o meu período de ausência dessa igreja. E eu posso dizer que foram episódios muito mais prazerosos e positivos do que os negativos que marcaram a minha vida. E por tudo isso eu sou muito grato à Igreja Presbiteriana de Inhaúma, a todos aqueles que nos antecederam, que contribuíram para que tivéssemos esse tempo, tivéssemos essa história, tivéssemos hoje a oportunidade de viver esse momento tão especial. Estamos, como todos sabem, num período muito atípico em termos de humanidade, mas não há problema nenhum de hoje celebrar a bênção dessa igreja. E por que não dizer, na oportunidade que Deus nos dá, de falarmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou por que não parafrasear, estou alegre porque hoje Deus me deu a oportunidade de estar na casa do Senhor. E nós temos lido dessas oportunidades ao longo de novembro, temos lido alguns textos do Apocalipse e suas cartas. E nós vamos iniciar o culto fazendo a leitura, ou dar continuidade ao culto, fazendo a leitura na igreja de Sardes. E assim diz a palavra do Senhor, versos 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Fez contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a palavra linda, e nós queremos convidar você, se você puder, cantar 287, Igreja Alerta. Vamos louvar ao Senhor cantando essa passagem musical 287. manhã deste dia, pela renovação das tuas misericórdias,
e porque sentimos de fato, Senhor, o teu cuidado, amparo, proteção para conosco. Louvamos o teu nome, Senhor, pelos teus benefícios, e nesta hora, Senhor, nessa oportunidade, queremos agradecer pela vida da nossa igreja. Como falamos, Senhor, um organismo vivo e perfeito, mas que procura se aperfeiçoar para a glória do teu nome. Por isso, Senhor, nossa gratidão, nosso louvor, e pedimos, Senhor, que ao longo deste dia tu estejas colocando no nosso coração expressões de gratidão, de louvor e de adoração por tudo que tens feito ao longo desses 87 anos. Louvamos o teu nome por aqueles que deixaram a sua contribuição, que foram instrumentos em tuas mãos para permitirem o estado atual. Nós te adoramos por essas vidas e pedimos, Senhor, também que tu nos ajudes a deixarmos para as gerações que virão um bom espaço, uma boa lembrança, uma boa história, uma boa contribuição. Que assim seja, Senhor, é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos? E mais uma vez eu quero convidá-lo para ler a palavra do Senhor comigo. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e nós vamos ler do verso 23 ao verso 33 do capítulo 10. E vamos ler o verso 1 do capítulo 11. Então ficou fácil, né? É a sequência. Capítulo 10 de Coríntios, do verso 23 ao 33, e depois do verso 1. E esse verso 1 a gente vai ler junto, tá? Vamos ler todos juntos o verso 1 do capítulo 11. Então vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 23, na minha Bíblia tem o título dizendo os limites da liberdade cristã. Vamos ler então de modo alternado? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu não preciso de uma ação de graça, poderei ser portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Dois pontos que eu quero destacar nessa leitura bíblica. Primeiro, o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Muito claro o ensino. Dentre as coisas que são lícitas, daquilo que não é proibido, que não tem uma lei dizendo que não se deve fazer, mesmo estando liberado para ser feito, eu tenho que pensar, vale a pena? É conveniente? Vai edificar? É justo fazer, apesar da lei dizer que pode?
Ou seja, isso é um filtro excelente na nossa vida. Diz que não pode fazer, aí já está taxativo. Mas e quando é a sua expressão de liberdade? Nem tudo deve ser feito. Nem tudo que é liberado para ser feito, necessariamente precisa ser executado por nós. E é nessa ação, administração da vida, que Paulo vai dizer: olhem como eu tenho procedido. Por isso o verso 1 do capítulo 11: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu creio que alguns já leram, e se não leram, procurem. É um livro muito interessante e provavelmente já tem até disponibilizado aí, em meio eletrônico. É uma ficção, mas plenamente aplicável em seus passos que faria Jesus. É um livro interessante para ser relido, se você já leu, ou para ser conhecido por você, se você ainda não leu. E vai te ajudar a entender isso aqui. Todas as coisas, elas são lícitas, mas nem todas são convenientes. E eu preciso ser imitador de Cristo. E quando você ficar naquela situação, o que eu faço? Pense, quais seriam os passos dados por Jesus? Isso é permitido, mas não é conveniente, então é melhor eu não fazer. Ou isso aqui é conveniente, então faço, executo, mas tenha consciência tranquila acima de tudo. Esse é o seu momento, é o meu momento de pedir a bênção do Senhor, que nos perdoa, e pedir a bênção do Senhor, que nos educa, que nos auxilia para a vida. Então vamos orar de modo silencioso, buscar a face do Senhor e pedir perdão, pedir orientação para a vida. Vamos então silenciosamente buscar o Senhor em oração. Na oração perfeita, o Senhor nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Momento de louvor, e eu quero convidá-lo para ler comigo um salmo, Salmo 150. Abra sua Bíblia, por favor, se você não sabe esse salmo decorado, mas nós vamos ler a uma só voz o Salmo 150, e logo depois teremos a participação da Maria Clara e do Joel nesse momento do culto. Vamos então começar esse instante de louvor e adoração lendo essa belíssima passagem bíblica que é intitulada como doxologia final. Doxa é glória. Para quem não sabe, doxa é uma palavra grega que significa glória. E logia é um discurso. Então, doxologia é um discurso de glorificação. E é isso, exatamente o Salmo 150, Começa com aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e conclui com aleluia, a ênfase em louvado seja o nome do Senhor. E é isso que diz o Salmo 150. Vamos ler juntos? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com badufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a palavra lida. Parabéns, igreja. Essa homenagem é do Senhor da UPH. A igreja com certeza agradece a homenagem do Joel e da Maria Clara, tá? Obrigado, Maria Clara, obrigado, Joel. E mais uma vez vamos adorar o Senhor com a equipe de louvor estará neste momento nos conduzindo nessa hora de dedicação das nossas vidas e também a família do altar.
igreja, paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, queria pedir o carinho de vocês, por favor, aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé, mais uma vez, louvar a Deus com o cântico Brilha Jesus. Todos os homens, todas as mulheres, todos
Deus, sara esta nação. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas. E aquele irmão que trouxe o dízimo e sua oferta, por favor, sinalize a um dos diáconos que ele irá até o irmão e trará até aqui à frente os dízimos e suas ofertas. Deus, sara esta nação. Vamos louvar a Deus. De uma forma especial,
Diácono João Vicente, por favor, nos eleve a Deus em oração neste momento, agradecendo ao Pai a consagração de vidas, a consagração das vidas, os dízimos e ofertas. Amado Pai Celestial, mais uma vez somos imensamente gratos pela oportunidade que tu nos concede de estar na tua casa, Pai. Muito obrigado por esse dom da vida, muito obrigado pelo sacrifício expiatório do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai Celestial, pelos louvores, pela palavra, por todas aquelas ações que com certeza edificam a nossa vida, a nossa alma, que possamos seguir alimentando, Pai Celestial, o nosso espírito, fazendo o que é correto, estudando a Escritura, orando, servindo na tua casa. Como diz esse louvor que foi cantado aqui, Pai Celestial, que possa sarar a nossa nação, meu Deus. Nós vivemos um momento onde, de certa forma, é travado uma batalha, Pai Celestial, contra os teus princípios. Nós oramos, meu Deus, para que tu levante homens, hoje que é um dia onde essa nação está elegendo homens, que tu levante homens que honrem, Pai Celestial, a oportunidade que tu vai conceder a eles de governar essa nação. Então, que sejam homens que possam honrar os princípios, os valores cristãos, os princípios pelos quais essa sociedade está erguida. Pai amado, muito obrigado pelos dízimos que são colocados aqui no teu altar, meu Pai, para que haja mantimentos na tua casa, que tu possa abençoar a vida de todos os teus filhos, Pai Celestial, com o trabalho, com as oportunidades que eles almejam. Pai amado, que as janelas do céu se abram para aqueles teus filhos que têm dobrado seus joelhos e que conhecem as petições, os clamores que são levantados aos céus. Muito obrigado, Pai Celestial, por estarmos aqui, que tu possa abençoar essa igreja, possa abençoar todos aqueles que te servem, Pai Celestial, que eles possam também, através dos seus dons e seus talentos, darem sua parcela para que o teu reino cresça, para que a palavra de Jesus Cristo seja proclamada e exaltada em todo o mundo. Essa é a oração que nós elevamos, meu Deus, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a família no altar essa semana vai ser a família do Alexandre, né? Ele comunicou a perda de uma tia, e também a família da Aranaí, né? Os irmãos estão cientes do falecimento do início. Ele foi sepultado ontem, né? Lá no distrito de Rosal, pertence a Bom Jesus do Catapuã. Então vamos orar pela família da Nair, né? Da Cláudia, do Glauber, do Kleber e do Luiz Cláudio, tá bom? Então, a família no altar essa semana, o Alexandre e também a Nair e seus filhos. Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor no texto que nós lemos no início do culto. Nós lemos o texto do Apocalipse, capítulo 3, e fomos até o verso de número 6, né? Eu vou fazer novamente a leitura pausada desse texto, para a gente meditar e pensar nos conselhos que Deus está dando à igreja de Inhaúma. Vamos pensar que a igreja de Sardes hoje é a igreja presbiteriana de Inhaúma. E que conselhos são esses? A palavra de Deus vai mostrando aqui esses conselhos de maneira clara. E esses conselhos são aplicáveis ao longo da história da igreja. Como foi para a igreja de Sardes, com certeza serve para a nossa igreja. E sempre naquela visão que a gente tem, tá? A igreja coletivo, mas a igreja indivíduo. Então, poderíamos até ampliar conselhos para a igreja presbiteriana de Inhaúma e conselhos para a sua vida. Então vamos ver o que a igreja de Sardes recebeu e que Deus está falando para o nosso coração no dia de hoje. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença
do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho muito interessante que todas as cartas têm essa expressão, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, de modo geral, aqui ele está falando, se você tem capacidade de entender, entenda. E às vezes os ensinos são claros, mas muitas vezes eles não são percebidos. E eu creio que esse era o grande problema de Sardes. Sardes, ela foi, como está visível aqui, junto com as demais cidades, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, foi uma cidade muito importante do passado. Hoje há muita ruína naquela região e é fácil você até descobrir alguns segredos de Sardes, e hoje, graças ao YouTube, à internet, de um modo geral, você consegue acesso fácil a essas informações. E seria interessante até esse exercício de conhecer um pouquinho de Sardes e passa a observar a região na sua atualidade, veja como foi o cenário, quem sabe até colocar na sua mente e tentar visualizar na época em que João escreve essa carta para a igreja de Sardes. Tem um exercício interessante, e hoje a gente tem instrumentos, nosso próprio celular, ele pode fornecer isso para nós agora, se você assim o desejar. Foi uma cidade muito importante, mas era uma cidade que a gente observa, ela precisava ser regrada, precisava ser adequada. E a gente já, por mais de uma vez, mencionou isso, que assim é a nossa vida. Nós precisamos ser adequados. Muitas vezes nós precisamos ser colocados no caminho certo. É interessante até a palavra conversão. Conversão é mudança de rumo. Conversão à direita, isso é uma palavra que é usual. Quando você vai aprender a dirigir, você vai ver aquela placa ali, está dizendo conversão à esquerda, conversão à direita, que a gente espiritualizou, trouxe para a religião como uma proposta de mudança de rumo, mudança de percurso, mudança de história. E a gente precisa disso. Como eu preciso aprender ainda, apesar de decorridos mais de 30 anos de casado, como eu preciso aprender ainda a lidar no meu casamento. Como, apesar de ter filhos com mais de 20 anos, eu preciso ainda aprender o meu relacionamento com os meus filhos. Como eu preciso, apesar de ter decorrido 58 anos de vida, como eu preciso aprender a lidar com o outro ser humano. Muitas vezes eu erro, muitas vezes eu sou falho, quantas vezes a gente tropeça, e muitas vezes num caminho que a gente conhece, mas peraí, errei, falhei, cometi um deslize, não era para fazer isso. E a gente precisa readequar a vida.
A gente precisa readequar-se ao percurso certo. Quantas vezes eu preciso entender que é lícito, mas não é conveniente. Não é um crime, mas não é conveniente. Não é um crime, mas não é bom que se faça. E às vezes são as adequações da vida. E eu vejo essa carta direcionada à igreja de Sardes como uma proposta do autor sagrado dizendo: vamos readequar a vida. E aí é bom quando a gente tem as certezas. E uma dessas certezas é que eu não sou infalível. Eu não sou infalível. E porque eu não sou infalível, eu preciso dessas adequações. Eu fico pensando na mente, no coração, no comportamento de um determinado homem, e por conta da sua religião, ele é classificado como infalível. Eu fico imaginando o peso sobre o ombro daquele homem. Poxa, o que eu falo, o que eu faço, as pessoas consideram infalível. Deve ser muito ruim. Não vou entrar aqui no mérito, tá, gente? Mas estou entrando aqui na questão do psicológico, do que pensa, do que imagina alguém que é classificado pela maioria dos seus seguidores como alguém que não vai errar jamais. Agora, a igreja de Naúma, tenha certeza que esse que está falando com vocês é passível de erro, pode errar. E se isso acontecer, é normal que haja uma decepção, mas lembre-se que o mesmo Deus que nos criou, que nos salvou por amor, Ele é tão misericordioso que Ele diz o seguinte: se cair, não vai ficar prostrado, Ele levanta com a mão. Eu espero que não haja essa queda, como eu não quero ver queda em ninguém, mas se acontecer, Deus sustenta, Deus levanta, porque o nosso Deus é de misericórdia. Mas isso tudo é para dizer para você, para mim, igreja, que nós cometemos erros, nós somos falhos. A falha é uma possibilidade real diante de nós. Falhamos nas nossas escolhas, falhamos nas nossas ações, falhamos nas nossas interpretações, falhamos muitas vezes quando deixamos de fazer. Enfim, a falha é uma possibilidade. E Sardes viveu isso. E o conselho que Deus transfere para mim, para você, para a igreja de Naúma, é nesse sentido. E um detalhe que ele fala aqui em Sardes, aplicável nos dias atuais: Sardes, não tenha duas caras, seja autêntico, seja autêntico. Não represente, na realidade, aquilo que você não é. Não seja aquilo que você não é. Seja de fato o que você é. Autenticidade. Porque ele está dizendo: conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas na realidade você está morto. É o que o Novo Testamento diz: homem de ânimo dobre. Que no nosso linguajar popular a gente fala duas caras. Que graças a Deus os nossos políticos não são assim. São pessoas autênticas, verdadeiras. Os nossos políticos são assim. Na sua grande maioria são assim, não são? Pelo contrário, não se portam dessa maneira. Depois, se quiser, a Claudinha até te mostra. Mas os nossos políticos são tão autênticos e verdadeiros que eles são capazes de mudar a sua posição dependendo do lado em que se encontram.
Hoje mesmo ela publicou no grupo lá do WhatsApp uma revista de um ano, que eu não vou dizer quando, porque eu não quero entrar aqui no detalhe, de um determinado político falando de uma grave situação, dizendo: quem não vai trabalhar, e aí faz a citação, dizendo que apesar da crise, da situação, problema, você tem que ir trabalhar. Só que hoje ele está numa posição diferente, ele está num lado diferente do muro. E nesse lado diferente do muro ele diz: precisamos ficar em casa. Então você vê como a postura muda de acordo com a sua conveniência. Isso é duas caras. Isso é bandido. Isso é um comportamento execrável. Isso é um comportamento que tinha que ser extirpado da sociedade. E infelizmente, por conta disso, vivemos o que vivemos. Certa vez eu falei aqui da igreja que a classe política, que é uma das coisas mais lindas quando a gente pensa em ciência, tinha que ser honrada. E não é isso que a gente faz. A igreja de Sardes vivia isso, precisava consertar, como nós precisamos consertar a nossa ciência política, a nossa conduta política. A igreja de Sardes precisava, porque ela tinha uma aparência, mas quando você via a essência, era absolutamente diferente. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Não é assim. E Tiago, se você quiser, você vai ver como ele trabalha isso. Um homem que se assemelha a isso é como a onda do mar, que ela vai e vem e você não identifica nada, absolutamente nada. Vale a pena uma leitura de Tiago com relação a essa característica de pessoa. E quando a gente pensa pessoa, a gente pensa naquele que compõe a igreja. Por isso eu não posso ser assim. Se eu estou morto, eu tenho que ter aparência de morto. Se eu estou vivo, eu tenho que ter aparência e conduta de vida. Eu não posso ter duas caras. Seja o vosso falar sim, sim. Seja o vosso falar não, não. Seja autêntico. Seja autêntico. É aquele que firma a palavra e não se retrai, mesmo em dano próprio. Se você fizer uma leitura de Provérbios, você vai ver como Provérbios educa a nossa vida para que não tenhamos duas caras. Você tem que ser o que você é, independente da situação. Que as circunstâncias não mudem você, mas você seja autêntico, verdadeiro. E isso com você mesmo, comigo mesmo. Sardes recebeu isso. Seja autêntico. Outra recomendação que ela recebe: atenção à palavra de Deus. Ser vigilante, consumindo o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Não é a orientação que a gente recebe na palavra? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Atenção à palavra de Deus. Sempre a gente menciona isso. Existem lideranças e lideranças. O dia que a igreja presbiteriana de Inhaúma tiver uma liderança que contraria a palavra de Deus, sinceramente, exclua essa liderança. Seja presbítero, diácono, presidente de sociedade, seja pastor. O dia que o pastor da igreja fizer qualquer coisa nesse púlpito, ou nas dependências da igreja, ou nas redes sociais, qualquer coisa que contraria a palavra de Deus, é hora de você destituir o pastor. Troca! Troca! Ele falou, ele errou. Que Deus o conserte. Seja o pastor, seja a liderança, seja quem for.
mas a palavra de Deus ela tem que permanecer. E é nela que nós temos que nos escurar, é nela que nós temos que basear nossa conduta, nossa vida. Sardes precisava ouvir isso, igreja de minha alma precisa ouvir isso, e precisa ouvir isso sempre. A igreja de Bereia, uma das igrejas mais destacáveis do Novo Testamento, foi classificada por Paulo como muito digna, porque ouviam o que Paulo falava e procuravam na Escritura para ver se estava de acordo. Façam isso, porque só assim nós não nos tornamos manipulados. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é muito fácil de ser manipulada, e como está sendo manipulada. Cuidado com isso. É a capacidade que você tem de examinar, de ser criterioso. É assim mesmo. Como dizem por aí, é assim que a banda toca. Agora, como você vai saber se a banda toca assim se você não tem o mínimo de conhecimento de música? Você vai dar suposições, e isso te leva a erros. Sardes foi chamada: lembra-te, pois, do que tens recebido, guarda-o e arrepende-te. É a busca, é a atenção à palavra do Senhor. Não é a busca de ideias humanas, como tem. Hoje está tão comum. De vez em quando eu me deparo com pessoas dizendo: agora o meu guru espiritual é fulano. Você vai ver o fulano nunca nem leu a Bíblia, e passa a ser o guru espiritual. Ah não, o que ele fala é espiritual. Gente, a Bíblia está cansada de nos ensinar: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Ah, mas ele expulsou o demônio. Mas nem o que Mateus vai dizer? Mestre, em teu nome nós expulsamos demônios. Mestre, em teu nome nós curamos. E Jesus vai dizer o que para ele? Olha, não conheço você não. Porque isso não é o que caracteriza o Evangelho. Não são esses milagres que Deus faz com quem quiser, quando quiser, onde quiser. Não é isso que caracteriza o cristão. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, cuidado e atenção à palavra do nosso Deus. Outro ponto que a gente observa aqui: vigilância sempre. Vigilância sempre. E vigilância sempre me leva ao retorno à palavra de Deus. Tudo que você fizer, filtre. E o melhor filtro é a palavra de Deus. Vigilância. Hoje a gente não está vivendo uma vida de vigilância. Vamos às urnas hoje. Tem que levar a sua própria caneta, você tem que levar o seu documento, e vai ser colocado à distância. Eu espero até que o mesário tenha um binóculo para ver, para conferir lá direitinho, porque isso pode abrir precedentes, pode fazer com que fraudes ocorram. Mas muita gente não está vendo isso, mas isso é outro detalhe. Você precisa ter cuidados, tem que estar de máscara, porque você vai lá para frente, você não pode contaminar ninguém. Mas ontem, quando eu passei para comprar umas medicações, o que tinha de gente distribuindo santinho na rua, sem álcool gel, com a mão pura, mas isso não tem problema. Isso não tem problema. Mas a gente está pensando agora em nós. Vigilância constante. E eu uso a máscara, eu uso o álcool gel, assim que eu toco em alguma coisa, eu procuro limpar a mão, enfim, é vigilância constante. Ainda tenho os meus cuidados quando chego em casa, com a roupa que eu usei, com o sapato que eu usei. Se não vão diretamente para a máquina de lavar, passa por um processo de desinfecção. É vigilância. Se a gente hoje tem a vigilância para não ser atacado por um vírus, imagine quando a gente estiver atacado por um vírus. Como é que nós vamos agir? Vigilância. Vigilância sempre. Vigilância sempre.
que pode causar mal à nossa vida, a gente precisa desse mesmo cuidado com relação à nossa vida espiritual. Atenção à palavra de Deus. Cuidado. Retorno sempre à palavra do Senhor. Vigilância sempre. E por fim, a gente observa aqui o seguinte: atenção a todos. De vez em quando a gente fala isso. Os que não são observados muitas vezes são aqueles verdadeiros fiéis. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Muitas vezes, aqueles que a gente não observa são as pessoas que sustentam a igreja. Já mencionei isso. Quem é a pessoa mais importante da igreja? Erroneamente, muita gente fala: é o pastor. Eu já disse que não é. Não é. Hoje, tinha a possibilidade de eu não estar presente aqui no culto. Algumas pessoas se manifestaram e falaram: se precisar, eu vou. Se precisar, eu prego. Se precisar, eu faço. Se o pastor fosse a pessoa mais importante, quando ele saísse, não aconteceria nada. Correto? Mas não, quando ele sai, o culto acontece. E acontece normalmente. Porque ele não é a peça mais importante, ele não é o essencial. Em grandes igrejas que teve pastorado muito longo, muita gente falou: o que será quando esse pastor morrer? E o pastor morreu, já tem 10 anos e a coisa está funcionando normal, porque o pastor não é a peça mais importante. A peça mais importante da igreja é o cabeça, que é Jesus. Esse é o mais importante. E uma vez que estamos firmados nele, que buscamos sempre a sua palavra para a orientação da nossa vida, nós podemos nos transformar na peça mais importante para aquele momento. E a peça mais importante naquele momento pode ser aquela peça que menos nós identificamos. Por isso, Sardes foi chamado: você diz que está vivo, mas você está morto. E na realidade essa igreja está sendo sustentada porque aquele que você não visualiza, aquele que você não enxerga, ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E aí a gente volta novamente àquele primeiro tópico que a gente mencionou, a questão da aparência. A questão da aparência. E a aparência é muito perigosa. É muito ruim ser a testa. É muito ruim. Vocês sabem como estava o meu coração quando eu estava cantando aqui na frente? Vocês sabem o meu coração, ou o coração da Fernanda, do Rodrigo, ou das pessoas que estavam tocando? E muitas vezes a gente olha: que bonito. É a testa. É aquilo que a gente olha. E muitas vezes, não estou dizendo que é, tá, gente? Pelo contrário, meu coração estava muito alegre, estava muito feliz, estava muito prazeroso de estar ali. Mas muitas vezes são pessoas extremamente vazias, que passam a ser referência. E quando na realidade, tecnicamente estão mortos. E aquele lá escondidinho é que está realmente sendo a base, o sustentáculo da igreja, porque ele sim está sobre a rocha, que é Jesus. É nesse sentido. E nesse sentido, nós precisamos sim nos igualar. E é isso que eu quero trazer para a igreja. Igreja de Sardes, tenha todos em igual consideração, ou fazer aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos considerar o outro como superiores. É só isso. Só isso. Considere o outro. Tenha um olhar diferente para o outro. E nós queremos que Linha Uma continue sendo assim.
onde não hajam privilégios direcionados a pessoas, que todos sejam tratados como iguais. Isso é importante e deve ser assim. Deve ser assim. E muitas vezes nós não chamamos a atenção do nosso olhar, da nossa audição, para onde deve ser o direcionamento dos nossos sentidos. Por isso que Deus nos ajude, Deus coloque a sua misericórdia, para que outros aniversários a gente possa comemorar, celebrar, e celebrar dizendo: nós somos autênticos, nós estamos procurando ser autênticos, nós estamos errando, mas a gente está corrigindo. Maravilha, maravilha. Olha, nós não vemos aqui pessoas sendo privilegiadas, porque a gente considera todos, absolutamente todos importantes para o reino de Deus. Gente, não tem nenhuma parte do meu corpo que eu diga: para que tem esse troço aqui? Não tem nenhuma parte do meu corpo que eu considero assim. Para mim, todas as partes do meu corpo são importantes. Todas, absolutamente todas. Imagina se eu chegar e falar assim: para que eu tenho essa perna esquerda? Podiam ser as duas pernas direitas, ia ser um problema, né? Para que eu tenho esse braço esquerdo? Gente, como eu amo meu braço esquerdo, como eu amo minha perna esquerda, da mesma forma que amo a direita e todas as demais partes do meu corpo, porque cada uma delas é importante. Essa mesma visão a gente deveria ter com a igreja, que é o corpo de Cristo. E se a gente tiver isso, a gente está no bom caminho. Deus nos abençoe e que a gente tenha essa visão de igreja, a microvisão e a macrovisão, e que a gente viva feliz como a gente está vivendo ao longo desses 87 anos, e que de posse dessas orientações, desses conselhos, a gente consiga escrever uma boa história da atualidade que vivemos e deixar uma marca preciosa para aqueles que virão. Porque, como a gente leu na quarta-feira lá em Eclesiastes, geração vai e geração vem. Nós estamos na geração que está indo, e nessa geração que está indo, sejamos aptos e capazes de escrever e escrever bem. Que Deus nos abençoe, que Deus receba do nosso coração a gratidão pelos 87 anos de vida organizada da nossa igreja. E eu quero convidar você, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas mesmo assim eu gostaria de convidar você para terminarmos cantando o 299, que é uma oração, que eu considero uma das orações mais bonitas, cantadas, que fala da igreja, fortalece a igreja, fortalece a minha vida. Ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Se você puder, vamos nos colocar de pé e louvar 299.
Quanto a mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, aconselhai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso, eterno, misericordioso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, que essas graças, essas bênçãos recaiam sobre nós, sobre o Israel de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e para todo sempre. Amém.